Minha mãe desapareceu quando eu tinha 12 anos, e durante 15 anos, meu pai mentiu sobre o motivo. Eu cresci ouvindo a mesma história, sempre igual, sempre com as mesmas palavras. Ela foi embora porque não aguentava mais essa vida. Meu pai dizia isso olhando nos meus olhos, calmo, frio, como se tivesse repetido aquela frase tantas vezes que ela já tivesse virado verdade até para ele. E por muitos anos, eu acreditei. Minha mãe sumiu numa madrugada de inverno, sem malas, sem despedida, sem bilhete. Eu lembro daquela noite até hoje, a chuva batendo forte no telhado, o barulho da televisão ligada na sala, meu pai fumando sozinho na cozinha e eu esperando minha mãe voltar do mercado. Ela nunca voltou. Nos primeiros meses eu perguntava sobre ela todos os dias. Ela vai voltar? Meu pai nunca mudava a resposta. Não, só isso. Não tinha tristeza, não tinha raiva, só um vazio estranho. Conforme fui crescendo, aprendi a parar de perguntar, porque toda vez que o assunto surgia, alguma coisa mudava dentro dele. O olhar, a postura, a voz. Era como se mencionar minha mãe abrisse uma porta que ele tentava manter trancada. A casa também mudou depois do desaparecimento dela. Ficou silenciosa, pesada. Parecia que o ar era mais frio ali dentro. Meu pai começou a manter todas as portas fechadas, principalmente a do quarto deles. Eu nunca mais entrei lá. Na adolescência, eu comecei a perceber coisas estranhas, muito estranhas. Toda sexta-feira à noite, meu pai descia até o porão, sempre exatamente às 23 horas, e ficava lá por horas. Eu perguntava o que ele fazia. Ele respondia: coisas da casa, mas aquilo não fazia sentido, porque ninguém passa 3 horas no porão, toda semana, durante anos. Outra coisa estranha: o cheiro. Às vezes a casa inteira ficava com cheiro forte de água sanitária, principalmente depois que ele saía do porão. Quando eu tinha 17 anos, cometi o erro de tentar entrar lá escondido, e foi a primeira vez que vi meu pai perder o controle. Eu esperei ele sair para trabalhar. Peguei a chave escondida na gaveta da cozinha. Desci as escadas devagar. O porão era escuro, úmido, gelado. A lâmpada piscava fraca no teto. Eu lembro do meu coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. Então eu vi uma porta no fundo, trancada com corrente. Naquele instante, ouvi a voz do meu pai atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Eu nunca vou esquecer o jeito que ele falou aquilo. Baixo, sem gritar. E sinceramente, foi pior. Ele arrancou a chave da minha mão, me puxou pelo braço e disse uma frase que ficou presa na minha cabeça por anos. Algumas portas existem por um motivo. Depois daquele dia, ele ficou ainda mais estranho. Começou a trancar tudo, esconder documentos, desligar ligações quando eu chegava perto, e eu comecei a perceber uma coisa horrível. Eu tinha medo do meu próprio pai. Aos 27 anos, eu já morava sozinho. Tentava seguir a vida, mas certas perguntas nunca desaparecem, principalmente quando você cresce sem respostas. Então, numa noite, tudo mudou. Eu recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi meio distraído e ouvi uma voz de mulher, baixa, fraca, quase tremendo. Daniel. Meu corpo congelou, porque eu reconheci aquela voz imediatamente, mesmo depois de 15 anos. Minha mãe. Eu quase deixei o celular cair. Mãe. Ficou um silêncio. Eu ouvia aquela respiração pesada do outro lado. Então ela falou algo que destruiu tudo que eu acreditava. Seu pai mentiu pra você. Eu comecei a tremer. As pernas ficaram fracas. Onde você tá? Ela começou a chorar. E então disse: Ele vai descobrir que eu liguei. A ligação caiu. Naquela noite eu não dormi. Fiquei ouvindo a gravação da chamada dezenas de vezes, tentando entender. Minha mãe estava viva, viva,
durante 15 anos. No dia seguinte, eu fui até a antiga casa, a mesma casa da minha infância. Meu pai ainda morava lá. Quando ele abriu a porta, parecia mais velho, mais cansado, mas o olhar continuava igual, frio. A mãe ligou para mim. Silêncio. Eu vi o rosto dele perder a cor, só por um segundo. Mas eu vi. Ele tentou fechar a porta. Eu empurrei. Foi a primeira vez na vida que enfrentei meu pai. Onde ela tá? Ele respirou fundo e disse algo que me deixou gelado. Você devia ter deixado isso enterrado. Enterrado. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Então eu ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Uma batida. Fraca, mas real. Meu sangue congelou. Meu pai percebeu também. E naquele momento, eu vi medo nele. Medo de verdade. Eu corri até o porão. Ele tentou me segurar, mas eu empurrei ele contra a parede. As escadas pareciam infinitas. Cada passo fazia meu coração bater mais rápido. Então eu vi a porta, a mesma porta. A corrente ainda estava lá, e do outro lado, uma voz, fraca, quase um sussurro. Mas Daniel... Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a corrente. Quando a porta finalmente abriu, eu senti o mundo parar. Minha mãe estava lá, viva, magra, pálida, assustada, mas viva. Ela começou a chorar quando me viu. Eu também, porque nenhuma parte de mim estava preparada para aquilo. 15 anos. 15. Meu pai apareceu atrás de mim. Respiração pesada, olhos vermelhos. E então, ele começou a falar. Eu tentei proteger você. Minha mãe gritou. Não escuta ele. Mas meu pai continuou. E então veio a verdade real, a verdade que destruiu minha vida pela segunda vez. Minha mãe não estava presa, ela estava escondida de mim, porque quando eu tinha 12 anos, eu tirei a vida da minha irmã mais nova. Silêncio. Meu cérebro simplesmente desligou. Eu nem sabia que tinha uma irmã. Minha mãe começou a chorar desesperada. Meu pai segurava a cabeça com as mãos. E então ele explicou. Eu sofria de episódios graves de sonambulismo quando criança. Uma noite, durante um surto, empurrei minha irmã da escada. Ela morreu na hora. Eu comecei a passar mal, porque fragmentos começaram a voltar. Sons, gritos, sangue, memórias enterradas. Meus pais decidiram esconder tudo. Mudaram a história. Me fizeram acreditar que minha mãe tinha ido embora. Mas a culpa destruiu os dois. Minha mãe enlouqueceu. Começou a me culpar. Começou a ter medo de mim. Então meu pai tomou a decisão mais doentia possível. Escondeu ela no porão quando os surtos dela pioraram. Eu olhei para minha mãe. Ela me encarava com terror. Terror real. Como se ainda enxergasse o menino daquela noite. Então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Você sorriu depois que ela caiu da escada. Meu corpo inteiro ficou gelado, porque naquele instante eu lembrei. O som da queda, o silêncio, e eu, parado no topo da escada, sorrindo. A última coisa que lembro daquela noite foi meu pai chorando pela primeira vez na vida. Hoje, eu nunca mais voltei naquela casa. Meu pai morreu 2 anos depois. Minha mãe desapareceu novamente. E, sinceramente, talvez seja melhor assim. Mas às vezes, eu acordo no meio da madrugada, com a sensação de que tem alguém parado no topo da escada, me observando. E toda vez que isso acontece, eu lembro da única coisa que meu pai disse antes de morrer. Eu nunca tive medo do que você fez naquela noite. Eu tive medo do quanto você parecia gostar.